Fala pessoal, Beto Guerra na área, estamos aqui com o meu amigo João Paulo Capelanes para a gente falar sobre Galo e Atlético Paranaense. Amanhã temos aí esse jogaço, jogo de 6 pontos, os dois times ali próximos, brigando por uma vaga na Libertadores, porque os dois também já estão fora de tudo, os dois já estão eliminados de tudo. Então sobrou essa famosa vaga na Libertadores e estamos brigando por isso. Deixa o like no vídeo aí, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, se inscreve aí no canal, porque não é todo dia que a gente traz aqui um cara tão top. Eu sou fã do Capelanes, porque eu mandei pra ele. É raiz, eu gosto de jornalista, comentarista raiz. Tem frescura, não tem nada, é da zoeira. Obrigado, viu, João Paulo? Obrigado por você estar aqui na Web Rádio Galo, irmão. Ô, Betão, que isso, irmão. Prazerzaço, acompanhei o trabalho de vocês, fantástico. E pra mim, velho, uma honra poder conversar, informar, debater, fazer a sacanagem que a gente costuma fazer entre os dois atléticos, né? Um original e o outro genérico. Vou deixar no ar. Tem um que teve que colocar H no nome aí pra mudar, mas tudo bem. Olha só, aliás, você viralizou com aquela zoeira, né? Vem Galo, vem Galo. No final das contas, os dois atléticos com H e o sem H se lascaram, hein? Puta, Betão, estamos de férias, para falar a verdade, né? A gente não tem mais nada para fazer, a gente fica esperando a semana chegar para ter um joguinho logo, né? E não só viralizei com o negócio do Vengal, até pela sacanagem com o Everton Guimarães de todo dia, da brincadeira que a gente tem, né? A resenha saudável, mas o do Bolívar também, porque, pô, na Libertadores, ter caído nas oitavas de final tão cedo, às vésperas do ano do centenário no Atlético. Lembrando que o Atlético foi finalista da temporada passada. O Bolívar, com todo respeito, é um time que tudo bem, lá os caras viram o jogador, mas aqui na nível do mar os caras não conseguem correr. Simplesmente o Atlético, vamos falar grande verdade, não sei se é o caso do Galo, tá? Mas o Atlético Paranaense, ele estava com uma expectativa tão grande nessa temporada. Em Copa do Brasil, tudo bem, difícil pegar logo o Flamengo, um baita time. Mas em Libertadores, olha só, o Inter lutando contra o rebaixamento, não tem lá um grande time, está na semifinal da Libertadores. O Fluminense estava oscilando até outro dia, está na semifinal da Libertadores. O Boca não é aquele time, mas tem a mística, o tamanho do clube, a camisa, está na semifinal da Libertadores. Então, assim, dava para ter feito coisa bem melhor na temporada pelo investimento que o Atlético Paranaense fez, e acredito que o Galo, com um baita time também que tem, com a estreia do baita do estádio da MRV, poderia ter ido muito mais longe na temporada, né? Pois eu queria saber o seguinte, cara, que você, e tá no seu papel, você ficou toda vez que o Galo postava alguma coisa depois do Filipão, você ia lá zoar e tal. No final das contas, quem tava certo era você mesmo, porque o Filipão no Atlético até agora, eu já fui aqui a favor da saída dele já há algum tempo, não deu certo, o Atlético tá naquela, ele tem pouco, acho que cerca de 30% de aproveitamento, agora com a vitória, o Santos deve ter ido para 30%, tá muito mal. Como é que você vê agora, assim, mais friamente, essa escolha do Atlético pelo Felipão, que ano passado, eu já começo a achar que o trabalho dele foi muito bom ano passado no Atlético Paranaense por conta do Paulo Turra, porque veio aqui para o Galo e o trabalho muito ruim. Como é que você viu isso? Cara, vamos lá, deixando a zoeira, a parte da brincadeira, colocando bem à parte mesmo, analisar o trabalho do Felipão, assim, de maneira bem resumida, porque, óbvio, na temporada passada acompanhei de perto. Eu fui fazer alguns eventos que o Felipão esteve presente, eventos com o Felipão, da final da Libertadores. A gente conversou muito de futebol fora dos bastidores, fora do ar, nos bastidores. E assim, o Felipão, ele tem uma coisa que me incomodava muito no Atlético Paranaense, que eu não sei se ele levou isso diante do Galo, e aí você vai conseguir entender. Na temporada passada, o Atlético Paranaense, vamos falar a grande verdade, é um clube emergente, que tem estrutura, que tem essa torcida, que está buscando os títulos e tal, buscando títulos que, por exemplo, ainda não tem como o Galo tem, como o Cruzeiro tem, como o Flamengo tem, como os times aqui de São Paulo tem, que é a Libertadores, que é o principal foco, quer voltar a brigar para o Campeonato Brasileiro, coisa que vocês há 2 anos conquistaram tudo. Então, assim, o trabalho do Felipão na temporada passada era um trabalho de entender o tamanho do clube, mas ter medo de tentar fazer com que o clube fosse maior. Você entendeu? Vou dar um exemplo. Contra o Flamengo. Pô, estamos enfrentando o Flamengo. Tudo bem, tá enfrentando o Flamengo, então por isso que no Maracanã vai colocar os 11 jogadores atrás do meu campo, não vai dar um chute no gol, vai ficar com medo de atacar? Não, velho. Futebol, vamos jogar de igual para igual, vamos ver o que acontece. É difícil jogar de igual para igual, mas que pelo menos arme uma tática para fazer com que o time tenha alguma válvula de escape, alguma coisa. O time não tinha nada. E eu fiquei muito pé da vida na temporada passada, quando o melhor jogador do Atlético, o Terans, ele fica praticamente a final da Libertadores inteira
no banco. E aí o Atlético precisando, sai aos 80 do segundo tempo, aí já era tarde, com um jogador a menos ainda e tal. Nessa temporada, o trabalho do Felipão barra Turra, ele, entre aspas, enganou muita gente. Por quê? Porque o Campeonato Paranaense, gente, eu conversava com o Pablo, centroavante do Atlético, é meio que obrigação o Atlético ganhar, pela estrutura, pelo nível, pelos jogadores que tem. Pô, o Atlético construiu no seu elenco mais caro da sua história. As portas do ano do centenário, que é 2024, ano que vem, os 100 anos. Agora, se a gente for analisar números, legal, o primeiro semestre, bacana. Até entendo que no grupo da morte da Libertadores terminou na liderança, mas não era um trabalho convincente, porque você via que era um time, por exemplo, contra o Galo, jogando no Mineirão lotado, que é difícil, que é a pressão. Pô, o Galo é um baita do time, velho. O Galo é um baita do time. Se a gente for colocar, que é um dos melhores do continente, sem dúvida alguma, individualmente falando. E não à toa, recentemente, o time ganhou tudo também. É que também acho que falta aquela questão do treinador para fazer o time voltar a ser o coletivo que foi, por exemplo, há 2, 3 temporadas, que voou baixo. Agora, o Felipão, ele sai do Atlético, eu não lamentei a saída dele, agora falando bem sério, eu não lamentei a saída porque eu acho que o Atlético ele precisava evoluir. Quem assistiu os jogos do Atlético Paranaense via que o time não conseguia evoluir. Era sempre o mais do mesmo. O primeiro semestre, Campeonato Paranaense, bacana, show, mas quem assistia a fundo jogos contra times maiores dentro do Campeonato Brasileiro, jogos da Libertadores, o desempenho não batia com o resultado, por mais que o resultado seja o mais importante. Só que a gente sabia que com o trabalho do Felipão barra Turra, chegaria uma hora que o desempenho de tão fraco que era não ia condizer com o resultado que era fundamental naquele momento, como aconteceu. E quando o Galo vai e pega o Felipão, acho que mais pela sua história, pela sua bagagem, e o que me frustrou, Beto, foi o seguinte: o Felipão, há 2 semanas antes dele sair do Atlético Paranaense, ele fala assim: eu já disse, eu não vou voltar a ser mais treinador no Brasil. Dá 2 semanas o cara vai, pula o muro, vai treinar o Galo, tá tudo certo, é direito dele. Mas ele tá no direito dele e eu tô no meu direito de achar que foi trairagem. E tá tudo certo. E que ele seja muito feliz. Claro que é sacanagem de rede social, bacana e tal, mas eu conversava muito com o Everton Guimarães também. Ele falou, cara, realmente, no Atlético Paranaense era assim também? Às vezes um time preso, penso, com medo de jogar. Eu falei, cara, sinceramente, era até pior em alguns momentos. Porque tinha jogos que você analisava e falava assim, nossa senhora, esse time com essa formação tática, com esses jogadores, não vai dar um chute hoje. E era dito e feito. O Atlético não desempenhava um grande futebol. Então, assim, por um lado, fiquei chateado por ter acreditado na palavra do Felipão. Mas do outro, ter saído. Agora, o que eu lamento é ele ter saído e o Atlético não ter contratado até agora um treinador, que o Wesley Carvalho também não está pronto para comandar um time do tamanho do Furacão, no meu entendimento, velho. Agora eu queria saber o seguinte, Capelanes. Para o jogo de amanhã, como é que vem esse Atlético Paranaense? Eu vi que não tem o goleiro, né? Que foi até cortado da seleção, que é um baita goleiro. E eu comemorei que o uruguaio, né? O Canóbio, não vai jogar. Que ele é bom jogador, aquele Canóbio, hein? Como é que vem esse Atlético para amanhã? Então, o Kelvin saiu, lateral direito, que ele é mais titular do que reserva, mas nunca nessa temporada conseguiu se firmar com uma baita de uma sequência. Oscilou bastante, mas ele era muito bom jogador, jovem ainda e tal. Então, assim, sem o Bento vai jogar o Léo Link, que é um goleiro também da base e tal. O Atlético está muito bem servido de goleiros, né? Você tem o Bento, que é jogador de seleção principal, o Léo Link, que é um jogador que já foi chamado várias vezes para a seleção de base, e tem o Mikael, que é um outro goleiro da seleção olímpica, que é um baita goleiro, que é o terceiro goleiro, mas assim, também se colocar para jogar, dá conta do recado. O Maddison, que é um jogador muito mais defesa do que ataque. A dupla de zaga, a tendência, mais uma vez, é o Kaká, que chegou recentemente, que jogou no Cruzeiro também. Sei, conheço. Bom jogador. Bom jogador, fez gol na última rodada contra o Fluminense, no empate contra as reservas do Flu na Liga Arena. Thiago Heleno. E aí o lateral esquerdo, o Esquivel, que foi convocado para a seleção da Argentina. Isso é importante falar. Convocado para a seleção da Argentina, ele e o Zapelli. Então a expectativa é do Maddison, seu Kelvin, Thiago Heleno, Kaká e o Esquivel de volta na lateral esquerda. O Léo Link, como eu falei, sem o Bento, lesão na coxa. O meio campo, cara, são algumas opções importantes. Por exemplo, Fernandinho, de volta, fundamental. Fernandinho caiu nos últimos jogos de rendimento, porque o time, como um coletivo, caiu demais, porque o time não consegue mais entregar com o Wesley Carvalho. E eu já falei que o Atlético precisa contratar um técnico para ontem. E tem várias opções aí boas no mercado, melhores que um treinador que está se conhecendo como técnico de um time profissional. Fernandinho, Eric, aí o Zapelli, pode ser uma opção. Zapelli também foi convocado para a seleção argentina, para jogar com o Messi, aquela coisa toda.
O Canóbio está fora, joga o Coelho, o Vitor Roque, que vocês conhecem muito bem também. Então a expectativa é isso aí, cara, que o Atlético entre mais ou menos assim, além Mas do e na Canóbio. direita? Então, no Canóbio que está fora, joga o Coelho. Coelho, Vitor Roque, mas não tem o ponta direita, não. Então, eu acho que não vai jogar com dois caras abertos. Eu não estou botando muita fé, não, sinceramente. Jogar com Fernandinho, colocar mais um cara para recompor o meio campo. Eu estou bem na dúvida aqui se ele vai colocar o Vitor Bueno também. Na minha cabeça, se eu tivesse que desenhar o Atlético, os três do meio, tá? Fernandinho, Eric e Vitor Bueno. Aí ele abre sem o Canóbio o Coelho. Aí ele joga com o Vitor Roque. E aí talvez ele coloque o Vidal nesse meu campo também. Talvez o Vidal. Tem outro, você falou, é Zapelli, né? O Zapelli. Eu não acredito que ele vai colocar muito Zapelli. Ele perdeu muita rodagem. O Vidal pode jogar, ué. Vai jogar Fernandinho. Vai, vamos lá. Fernandinho, Vidal e Vitor Bueno, Coelho, Vitor Roque e Eric. Deve ser esse o meio campo aí. Eric, Fernandinho, Vidal, Vitor Bueno, Coelho e Vitor Roque. Deve ser esse aí o time, pelo menos o provável para amanhã. Vocês também até que deram uma sorte porque o Galo perdeu o Batalha num cartão amarelo absurdo no jogo contra o Santos. E ele é o melhor jogador do meio campo do Atlético hoje, então deve jogar o Otávio, que vem mal. Eu venho criticando muito. E o problema é que também o Alan Franco entrou bem demais contra o Santos, se lesionou, não viajou e aí deve jogar, porque não tem muita opção. Aquele que o torcedor atleticano hoje não tá, pelo menos até agora, não gosta, que é o Edenilson. Então a dupla de volantes deve ser Otávio e Edenilson. Aí, meu amigo, rezar muito, viu? Rezar bastante. E é impressionante que o Edenilson ele chegou com uma panca de grande contratação, né? E o Edenilson, foi bem no Inter pra caramba, mas não conseguiu. Cara, tem jogador, às vezes, não tô falando que é o caso do Edenilson, já decretando que ele não vai dar certo do Galo. Mas a gente já viu vários exemplos aí de vários atletas que dão muito certo em um clube só e nos outros, quando eles vão tentar espairecer, fazer uma nova história, a coisa não flui, não anda. O último ano dele no Internacional já não foi bom. Então, você vê, já estava no banco. Então, ele veio, talvez, no momento já... E aí, no ataque, a gente deve ter Pavon, Hulk e Paulinho. Paulinho voltou a fazer gol aí. E no meio-campo, talvez... no meio-campo, Pedrinho, né? Pedrinho que jogou muito contra o Santos. Então, ali é certo. Pedrinho, Pavon, Paulinho e Hulk. No meio, Otávio. E aí, eu acredito, até por falta de opção, deve ser o Edenilson. E na zaga... O Maurício Lemos não joga também, tomou o cartão e deve jogar o Bruno Fux, que eu acho muito bom jogador, mas se lesiona muito. Se lesiona demais. Então, não consegue ter sequência, né? A gente falava do Edenilson, é que o Rodrigo Caetano estava tentando contratar ele fazia tempo também, né? Na hora que deu a brecha, foi lá e pegou. Mas o time, vamos falar a verdade aqui, gente, na boa. O time do Galo é muito bom, velho. Mas aí falta aquilo que você falou. Os nomes são bons, mas e o cara que está organizando o time não consegue organizar. Esse é o problema. Exatamente. Eu penso igual. Eu penso exatamente igual. Assim, gente, o Galo, vamos lá. A gente brinca com o Cometa Galo, que agora só depois de 50 anos volta a brigar para o Campeonato Brasileiro, mas se o Atlético Mineiro, e tem toda a estrutura do mundo para isso, uma baita de uma arena nova, torcida que não precisa nem falar. Tem que vir conhecer, viu? Vai ser bem-vindo aqui. É o maior prazer. Os caras ficam brincando aí de ponto cego e tal, mas a arena é brincadeira. Só tem que melhorar o gramado também, né, velho? Brincadeira, né, meu? Mas o gramado ano que vem já vai ser também artificial, que fala? É sintético, Tem jeito, cara. Não tem segredo, né? Vai fazer evento, vai ter jogo e tal. O gramado... O do Palmeiras era uma piada aqui também, né, velho? Até os caras começaram Inclusive, eu fui na arena em uma cidade que eu adoro, é Curitiba. Adoro Curitiba. Eu fui uma vez no jogo em 2019... Se eu não me engano, que eu lembro que não estava televisionando. Aí eu peguei e fui. E a arena do Atlético Paranaense, que agora é Liga, né? Liga Arena. Cara, estádio sensacional. Achei legal, cara. Sensacional o estádio. Eu sou suspeito para falar, Betão, porque eu frequento a Arena da Baixada, que agora é a Liga Arena, mas desde moleque, assim, tinha aquele muro. Para quem não sabe da história... Tinha um muro gigantesco que era uma escola, e o presidente dessa escola, ele é torcedor do Coxa. Então o Atlético tentava, junto com a prefeitura, viabilizar o terreno para tentar comprar, e o cara, não quero que o Atlético tenha esse estádio. Foi uma guerra durante muito tempo. Aí depois o Atlético conseguiu, já para 2003, fazer a sua Kyocera Arena, que foi um dos pioneiros negócios de name rights e tal. Não deu tanto certo, é bem verdade, não ficou lá um tanto tempo. Aí depois teve a reforma, depois uma nova reforma para a Copa do Mundo. Realmente
é um patrimônio maravilhoso que o Atlético Paranaense tem, que é a Liga Arena, né? Agora só vamos esperar se consegue acompanhar também com o nível do time, porque a gente sabe que nível de orçamento está muito aquém do que Galo e outros clubes podem fazer. Para encerrar, tá animado para amanhã, tá confiante para amanhã, pelo que tem acontecido com o Atlético Paranaense, pelo momento do Galo, e esse reencontro com o Filipão, que vai dar o que falar no jogo. Tá ansioso aí? Você acha que amanhã vai dar vitória do Atlético Paranaense? Ou você tá meio assim, ressabiado, empatou com as reservas do Fluminense, não tá muito... Como é que tá aí pro jogo de amanhã? Ah, cara, tô ressabiado sim, viu? Eu vou falar, assim, eu tô bem decepcionado, porque eu acho que, assim, por mais que a gente trabalhe com jornalismo, a gente quando vai dar uma opinião, obviamente, tirando a zoeira, quando for falar sério, tem que ser totalmente imparcial, beleza? Mas eu vou ser bem sincero, você sempre tem aquele lado torcedor também, né? E você certamente sabe disso, Beto, quem tá assistindo a gente sabe, que você sempre tem uma pontinha de fé, porque é o que pede o futebol, né? Pô, se eu, torcedor, não for acreditar no meu time que ele possa fazer algo melhor do que foi temporada passada, então é melhor trabalhar com outra coisa, curtir outra coisa, acompanhar outra coisa. E quando eu vi o Atlético, temporada passada, jogando de igual para igual com o Flamengo em Copa do Brasil, ficou pelo caminho, mas porque a arbitragem também foi uma vergonha, mas beleza, ficou. Final de Libertadores, se não fosse o Pedro Henrique lá para ser expulso, era pau a pau, o Atlético estava melhor no primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, o Atlético conseguiu vaga direto na faixa de grupos da Libertadores. Eu falei, porra, o Atlético Paranaense contratando melhores jogadores, como contratou, não a nível do que se esperava, mas contratou, não perdeu o Vitor Roque, entre outras coisas. Eu esperava que o Atlético pudesse ter ido mais longe na Copa do Brasil, na Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, parece que os caras ligaram aquele sistema, sabe? Tipo, ai, meu, pô, perdemos a Libertadores, não fomos longe da Copa do Brasil. Não, brasileira para cumprir tabela. E tá errado, tá errado. Então, assim, o Galo tem mais time, individualmente o time é muito melhor. Porra, Hulk, Paulinho, tá de brincadeira esses caras aí. Esse cara é Pavon, você tá louco. Esses caras jogam com uma perna no Atlético hoje, mas com uma perna. Então, assim, eu acho que se o Atlético entender, obviamente, a sua limitação, e principalmente for um time organizado... Arana, esqueci do Arana. Pô, Arana, tá de brincadeira. O Arana, para mim, o Arana, eu adoro o Arana, adoro. Como pessoa, um abraço para Augusto Arana, o pai do Arana, que é muito gente boa, meu irmão. De vez em quando a gente vai no sambinha aqui em São Paulo, viu? Seu Augusto é parceiro, seu Augusto é parceiro, macaco velho, gente boa demais. E o Araninha joga muito e, assim, é um jogador que teria ido para a seleção brasileira se não fosse pelas lesões, aquela coisa toda. O Atlético Paranaense, quando enfrentou o Cruzeiro, foi um dos piores primeiros tempos que eu vi em toda a minha vida do Atlético. Time desorganizado, errando passe, assim, de meio metro. O time parecia um catado em campo, parecia eu. Cheguei lá na terça-feira, organizei a pelada, quarta-feira para jogar. Então, assim, se o Atlético não tiver... Eu acho que, assim, falar de raça, vontade, é muito vago, não é? Organização, entendimento do jogo e entender que se não marcar o Hulk de perto, se der espaço para o Paulinho, a casa vai cair, irmão. Então não estou botando muita fé. Se foi mal contra os reservas do Fluminense, tudo bem com a expulsão do Vinícius Cauê no começo do jogo, ainda no primeiro tempo, que complicou, beleza. Mas ainda assim dá para você ter sido mais organizado. Então, assim, para resumir, não estou botando tanta fé no Atlético assim, porque não boto tanta fé no trabalho do Wesley Carvalho, já peço até essa saída há muito tempo, nada contra a pessoa Wesley Carvalho, mas o trabalho entregue em campo não condiz com a expectativa do time. Então, acho que o Atlético ele precisaria sim de uma vitória jogando em casa, na frente do seu torcedor, tirando o Felipão à parte, que já ficou pro passado, mas o time do Galo é melhor, e eu acho que se o Atlético conquistar 3 pontos, vão dar um nitro na temporada, tipo, ó, pegamos o Galo de novo, baita time, vencemos, dá para fazer coisa melhor, mas também não vejo nenhum absurdo se o Atlético, por exemplo, conquistar um pontinho contra o Forte Galo amanhã na Liga Arena. Assim, também eu tô na mesma. Naquela também preocupado, que o time não está bem treinado, lampejos. Contra o Santos, teve uma boa parte da partida foi até bem, mas fora de casa não tem jogado bem, me preocupa bastante aí a ausência, principalmente do Batalha, porque o Otávio tá muito mal. Mas é isso aí, vamos ver amanhã o que vai dar. Diga. E uma outra coisa, Betão, você falou sobre tá mal fora de casa. Pô, eu queria morrer, cara. Eu queria morrer na temporada passada com o Felipão. Eu até falava assim, pô, o time não tem identidade, porque joga em casa pra cima, vai pra cima dos caras, joga, sabe, ofensivo, tem atitude no jogo e tal. E fora de casa, vamos esperar, vamos não sei o que lá. Eu acho que o time tem que ter identidade. Você vê o Palmeiras? Palmeiras, pra mim, é um modelo. Entendeu? Pode até não ganhar fora de casa, mas vai ter um padrão. Você sabe que o time vai minimamente atacar, vai estudar o adversário. O Atlético não. Se o Paranaense sair de Curitiba para jogar contra qualquer outro, aqui, contra o América Mineiro. Pô, contra o América.
ganhando por 2-0. Aí, faltando meia hora, entrega a bola para os caras aqui, ó. Vai, venha. Os caras empataram o jogo. Então é isso que eu falo. Faltar identidade, muitas vezes, coisa que eu via com o Felipão na temporada passada, talvez seja a mesma coisa que vocês estão sofrendo hoje no Galo. Aqui nem em casa a gente manda nos jogos. No Santos até sim, mas nem em casa o Bahia jogou aqui. Aqui é complicado. Eu narrei o jogo, cara, o Galo amassou, você tá louco. Foi, mas os outros, aí o Bahia mesmo jogou bem, criou várias chances. 1-0, né? Jogou 11 da manhã, né? Duro também, né? Nossa senhora, acordar às 7 horas da manhã ninguém aguenta. Ô, Capelanes, obrigado, viu, querido? Parabéns aí pelo seu sucesso, é merecido. Essa zoeira aí faz parte, eu acho que tem que zoar mesmo. Um dia a gente zoa, outro dia a gente é zoado, faz parte do futebol, mas o futebol é alegria. Obrigado, viu, querido? Tamo junto. Imagina. Betão, sou fã de vocês aí, sucesso no trabalho. E meu palpite para o jogo de sábado entre Furacão e Galo. O que eu quero? 1-0, gol do Vitor Roque. Tá gostosinho. O que eu acho que vai acontecer... Galo 2-1. Ih, rapaz. Eu acho que vamos ver. Eu sempre, quando falo placar, eu sempre falo 1-1. Eu sou o rei do 1-1. Porque eu sou meio zicado. Se eu falo que o Galo vai ganhar, ele perde. Então eu vou no 1-1, pra não falar que vai perder. Então 1-1. Até porque eu vou te falar, meu Capelães, esse jogo, tem alguém, né? O gato do meu lado, o Galo, você do Atlético Paranaense, tem que ganhar, porque depois vai parar o futebol. Se ficar 15 dias com raiva, vai ser duro. Pelo amor de Deus. Não, e tem nada pra jogar, velho. Não tem Copa do Brasil, não tem nem a Sul-Americana, velho. Aí você fica vendo os outros, aí você, pelo amor de Deus. Que chatice. Obrigado, Capelãs. Tamo junto, irmão. Abraço pra todo mundo aí. Torcida do Galo, tamo junto, hein? É nóis. Valeu, pessoal. Deixa o like aí, gostou, curte o vídeo, inscreva-se no canal. Tamo junto. Um abraço, valeu.